Que a paz seja convosco, irmãos. Meu nome é William Augusto. Eu sou membro da Igreja de Deus do Sétimo Dia de Colombo e quero compartilhar com os irmãos aqui como é que foi para mim poder guardar o Santo Sábado. Como foi difícil e como Deus trabalhou na minha vida e agiu para que isso fosse possível. Eu trabalho de motorista e sempre viajei bastante para vários lugares, então não tinha uma vida de conhecimento da palavra, né? A minha vida foi mais para o mundo mesmo, né? Não tinha entendimento, não ia para a igreja, não procurava Deus. E quando eu recebi um convite para ir na Igreja de Deus do Sétimo Dia, foi eu e a minha esposa, e a gente gostou muito do dia que a gente foi na igreja. A gente gostou muito porque fomos muito bem recepcionados, muito bem tratados pelos irmãos. Eu e a minha esposa, nós temos familiares dentro da Igreja de Deus do Sétimo Dia, né? E ao fazer essa visita aí, nós percebemos que algo faltava mesmo para nós, né? E isso era Deus que faltava na nossa vida. Então criou-se assim uma vontade muito grande em continuar visitando a igreja, né? A gente começou a ir fazer as visitas, ia na escola bíblica, às vezes ia no culto, outras vezes só ia no culto e não ia na escola bíblica. Mas a gente começou a frequentar, a gente começou a ir assim, da medida do possível, que quando eu estava em casa, né, porque eu ficava viajando demais, então quando eu estava em casa a gente ia na igreja. E eu comecei a acompanhar a igreja também pelos aplicativos, né, pelo aplicativo da igreja, pelo YouTube. Comecei a acompanhar a escola bíblica, comecei a acompanhar os cultos, mas ainda não guardava o sábado, não tinha esse entendimento de que era um mandamento deixado para nós, que Deus nos deixou como ensinamento, que era para guardar o Santo Sábado. E ao longo do período que eu fui conhecendo mais a igreja, que eu fui me aprofundando mais, que eu fui tendo conhecimento com os irmãos também da igreja, que me ajudam e me ajudaram bastante a ter esse entendimento, eu vi que eu estava levando uma vida totalmente errada, totalmente na contramão daquilo que Deus deixou e nos ensinou, né? E deixou de ensinamento para nós. Então começou a me entristecer isso, comecei a ficar triste. E da minha maneira, do meu jeito, comecei a pedir para Deus, né? Comecei a fazer minha oração aqui no caminhão, quando eu estava na estrada, em casa, né? E comecei a conversar bastante com a minha esposa, né? Nós começamos a conversar mais e para ver realmente o que a gente queria. Falei, ó, eu fico triste em ver que eu não tô fazendo as coisas erradas e pelo conhecimento e entendimento que nós estamos tendo na igreja, nós precisamos nos decidir, precisamos tomar uma decisão aí, se a gente vai mesmo continuar na igreja ou não. Porque se for continuar na igreja, temos que nos converter, estudar, pedir o estudo do batismo e nos converter. E fazer as coisas corretas, as coisas que agradam a Deus e não que desagrada a Deus. Então nós pedimos o batismo. Eu conversei com o pastor, pedi o batismo, né? Pedi para fazer o estudo para o batismo. E lembro que a gente fez o estudo. Para mim batizar foi bem complicado porque eu estava na estrada, estava viajando, então não tinha certeza se eu ia vir ou não. Mas graças a Deus, Deus fez com que eu pudesse estar em Curitiba no dia do batismo. E aí começou a agir de Deus na minha vida, irmãos. E daí eu comecei a analisar e entender o quanto Deus veio trabalhando na minha vida, o quanto Deus me protegeu esses anos todos que eu fiquei afastado dele, que eu não tinha conhecimento da palavra dele, mas mesmo assim ele esteve comigo. Mesmo assim ele me protegeu, me abençoou, ele cuidou, ele guiou meus passos. E ele fez com que eu fosse para dentro da igreja. E Deus trabalhou tão perfeito na minha vida, foi tão perfeito, assim, de maneira tão perfeita que eu não entendi e não entendia o porquê que as coisas aconteciam comigo, né? E hoje eu tenho esse discernimento, essa clareza que tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo, Deus me preparou para me trazer para dentro da igreja. E foi o poder dele, o toque dele no meu coração que trouxe eu para dentro da igreja. E que colocou
a minha esposa no meu caminho e eu no caminho dela, para que nós dois hoje para que nós dois estivéssemos dentro da igreja hoje. Então ele preparou tanto eu quanto a minha esposa. E quando eu me batizei, que eu desci as águas, irmãos, eu tinha um receio, assim, uma ansiedade, um receio em relação ao meu trabalho, né? Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu não posso mais trabalhar no sábado, não é correto mais, né? Eu tenho esse entendimento agora que o sábado nós temos que guardar, nós temos que estar na casa do Pai, louvando, engrandecendo, bendizendo a Ele. E aí eu fui falar com os meus chefes na empresa. Aí pedi para Deus pôr a mão sobre minha vida, sobre a vida dos meus chefes também, que se fosse da vontade do Pai, que eu ficasse na empresa e que eles aceitassem que eu guardasse o sábado. Mas que também, que se não fosse da vontade de Deus, se não era aquilo ali que Deus queria para mim, que eles me dispensassem e que eu arrumasse outra coisa, que Deus abrisse outra porta para mim. E para minha surpresa, assim, irmãos, confesso que quando eu falei com os meus chefes, eles aceitaram e não não fizeram nenhuma objeção em relação a eu guardar o sábado. Naquele momento ali, eu compreendi mais ainda o poder de Deus na minha vida. Entendi mais ainda o poder de Deus na minha vida, que eu precisava confiar, que eu preciso confiar, que eu preciso crer nele. Porque eu fui lá, falei com eles, ele falou, não, tudo bem, pode guardar o sábado, não tem problema nenhum. E assim foi, irmãos. E aí eu comecei ainda a viajar, ainda continuava viajando, só que no coração eu já não queria mais viajar. No meu coração, nas minhas orações, eu pedindo para Deus para não viajar mais. E eu lembro que eu estava no meu trabalho, estava no pátio da empresa e chegou um rapaz lá, um amigo, e falou para mim, falou, ô William, tá tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, tudo bem e tal. Ele falou, ó, eu sei que tá tendo uma linha aí, rapaz, ali de Paranaguá para Araucária. E estão precisando de motorista nessa linha aí. Não tem caminhão parado aí. Aí eu falei, sério? Ele falou, é verdade. Eu falei, vou lá conversar com eles então, né? E eu fui conversar com eles. Só que eu tive uma resistência lá, irmãos, de um chefe lá que não queria que eu me passar nessa linha, sabe? Não queria me passar nessa operação aí. E aí começou mais uma vez eu ficar ansioso, eu ficar brabo com as coisas, nervoso com as coisas. E até que conversando com a minha esposa, eu falei, vou pedir a conta, vou sair e tal. Daí ela falou assim, viu, vamos orar, vamos confiar. Do mesmo jeito que você confiou para pedir o sábado para eles, para guardar o sábado, e eles aceitou, vamos orar, vamos acreditar e vamos colocar a nossa confiança em Deus, que Ele vai fazer a obra. Se for para você entrar nessa operação de Paranaguá para Araucária, Deus vai pôr a mão. E assim foi, irmãos. Mais uma vez, Deus agindo na minha vida. Passei uns meses ali ainda, e aí quando eu fui conversar de novo com eles lá, com os meus chefes, aí eles aceitou, passou eu para essa linha. Agora não viajo mais, graças a Deus, né? Agora todos os sábados eu posso estar em casa com a minha esposa, guardando. A gente todos os sábados pode estar na igreja, na casa do Senhor, louvando Ele, adorando Ele. As oportunidades dentro da igreja para trabalhar na obra vem surgindo, né? O pastor Eugênio me convidou para fazer parte do pessoal do grupo de dirigência dos cultos e das escolas bíblicas. E Deus agindo de novo na minha vida, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia estar dentro de uma igreja, né? Que eu ia me converter, que eu ia me batizar, descer as águas. Eu nunca me imaginei. Eu sempre me imaginei assim, um cara sem perspectiva no mundo. Um lado pro outro, Eu não imaginava que eu ia ter família, que eu ia ter uma esposa. Então, assim, como foi o agir de Deus na minha vida? Ele me colocou uma esposa na minha vida, colocou uma mulher maravilhosa no meu caminho, trouxe eu para dentro da igreja junto com ela. Temos uma família maravilhosa, temos irmãos que compactuam com a mesma fé. Nunca faltou nada para nós em casa, graças a Deus, né?
O meu trabalho está tranquilo, eu não viajo mais para longe hoje, não preciso mais viajar. Eu faço as minhas viagens mais ou menos 100 quilômetros, de Paranaguá no Porto para Araucária, né? É raro eu sair de viagem, né? É uma ou outra vez que eu vou ali no interior de São Paulo e volto, mas os sábados, todos os sábados eu posso estar em casa, posso estar na igreja junto com os irmãos, junto com a minha esposa. Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos e dizer para os irmãos que hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu sou grato e agradeço a Ele, e Ele é digno de toda a glória, de toda a confiança, e eu confio e creio nele. Esse é o meu testemunho que eu queria compartilhar com os irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.